Estúdios, a Rua 13 de Maio, 25B, Centro de Capão Bonito. Fone 3543-1539. Panema FM, o som da cidade. Colocar o meu nome em oração. Amém. Tá bom? Nós estivemos pregando ontem ali na Madureira da Vila Aparecida e dezenas de pessoas foram curadas ontem. Foi algo sobrenatural. Teve nódulos no seio desaparecendo, pessoas que chegaram lá mancando, não estava conseguindo nem apoiar o pé no chão. A pessoa saiu de lá curada, muitas pessoas, crianças sendo curadas. Então eu tenho certeza que hoje vai ser também através das ondas que você vai ser tocado pelo poder de Deus. Então eu quero orar, iniciando nesse nosso manhã com Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais uma manhã na qual nós estamos vivos. O Senhor proveu todas as coisas para que esse dia fosse um dia de bênção. Obrigado, Senhor, pela nossa família, cada um de nós que está sintonizado nessa mesma sintonia, ou pelo Facebook, ou pela rádio. Que o Senhor tem nos dado o grato privilégio de termos em nossa casa uma família, e o Senhor tem cuidado dessa nossa família. Senhor, eu coloco também cada ouvinte nesta manhã, peço a bênção especial do Senhor sobre eles, aquelas pessoas que têm o seu comércio, a sua fonte de renda. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando neste sábado, enviando os clientes que eles precisam, de uma forma toda especial. Eu coloco, Senhor, nesta manhã, cada pessoa que está sintonizada. Eu tenho certeza que será um dia de bênção, de vitória, um dia de felicidade, de alegria. Ó Deus, na tua presença, Pai. Muito obrigado por mais esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento eu já te convido para que tu venha abrir o teu coração, a tua mente, né? Colocar os teus problemas diante de Deus, porque nesse momento você vai ter uma palavra abençoadíssima, abençoada, com o nosso querido e amado pastor Márcio Rodrigues. Muito bom dia a todos, você que acabou de sintonizar. Eu sou o pastor Márcio Rodrigues. Nós somos lá da cidade de Sorocaba. Sou casado com a pastora Andréia, tenho 2 filhos, Mateus de 20 anos e de 14 anos. E já viajei 5 países, tenho 4 livros escritos. Minha formação, na verdade, eu fui gerente de farmácia por mais de 18 anos antes de eu me tornar pastor. E eu quero trazer nesta manhã uma palavra que está escrita lá em Provérbios 23:7, que diz assim: pois como imaginou na sua alma, assim é. Eu vou repetir para você. O que o grande Salomão escreveu, né, no auge da sua sabedoria. Ele disse assim: pois como imaginou na sua alma, assim é. Alma fala da mente. Então nós somos um ser triuno. Nós somos corpo, alma, que é a mente, e nós temos o nosso espírito. Então, o que nós vemos hoje? Nós vemos uma grande doença espalhada a nível mundial chamada depressão. E como começa a depressão? Qual é o alicerce onde a depressão ela vai se estabelecendo? Então, a depressão ela tem várias causas, e não é isso que eu quero trabalhar nesta manhã. Mas eu quero ensinar você que está nos ouvindo como que você vai construir fortaleza, você blindar a sua mente de todo tipo de ataque externo, seja de pessoas pessimistas, seja do nosso inimigo, o diabo, que está constantemente soprando pensamentos de derrota, de fracasso. De que forma nós conseguimos? Se a gente for analisar no tempo da Bíblia, lá no Velho Testamento, existia uma característica muito comum nas grandes cidades que prevaleciam durante décadas e durante anos. E qual que era a diferença dessas cidades? Elas construíam no seu entorno, elas construíam grandes muralhas, como Jericó e outras cidades. Elas eram construídas, própria Jerusalém, elas eram construídas no seu entorno grandes muralhas de pedra, da qual isso impedia que os inimigos, no tempo do ataque, os inimigos entrassem nessa cidade.
Então, para esses inimigos externos, inimigos daquela cidade que queriam tomar aquela cidade, para eles conquistar aquelas cidades, eles teriam que romper aquelas muralhas, aquelas fortalezas, e isso era praticamente impossível. Então, o que eu quero falar para você? Nós temos no nosso dia a dia, a gente tem que aprender a construir muralhas na nossa mente, claro que de uma forma invisível, para que a gente possa ser blindado contra todo o tipo de pessimismo, contra todo tipo de ataque. Então, é isso que eu quero debater com você nesta manhã. É isso que eu quero trabalhar com você nesta manhã. E a gente vê, eu tenho acompanhado muito os nossos jovens e adolescentes, de uma forma quase que geral, eles estão adoecendo, e silenciosamente. Eu vejo uma incidência muito grande. Às vezes você chega na escola, por exemplo, fizeram uma pesquisa, minha filha estuda numa escola de 950 pessoas, 950 alunos. E foi feita uma pesquisa, um dos coordenadores da escola passou, em cada classe, ele passou perguntando quais eram os jovens que estavam se cortando. E acredite, pasmem os senhores e as senhoras que estão me ouvindo, cerca de 10% de todos aqueles jovens, mais de 70 jovens, eles se cortavam. E aí eles reuniram esses jovens no teatro, né, na parte onde faz o lanche da escola, para bater um papo com esses jovens. Então você vê, se 10% tiveram coragem de falar que se cortam, o que leva um jovem a se cortar? Eu já atendi centenas de casos de meninas, principalmente meninas, na faixa dos seus 11 até os 20, 21 anos mais ou menos. Há uma grande incidência de meninas, e alguns meninos também, que estão se cortando. E muitas vezes os pais não ficam sabendo. Você vê, às vezes tem pais que começam a estranhar o comportamento dos filhos. Filhos que chegam, por exemplo, da escola, e eles tinham um comportamento completamente diferente. Por exemplo, almoçavam, ia fazer a sua lição, depois descansavam um pouco. E agora eles vão mudando o comportamento. E você, de repente, você está com um filho dentro de casa que você já não conhece mais. Um filho que, de repente, chega, vai para o quarto, se isola. O que está acontecendo na mente da nossa juventude? E o que está acontecendo na mente da população de uma forma geral? Na mente dessas pessoas, e que levam elas a comportamentos totalmente prejudiciais nos seus resultados. Eu atendi, por exemplo, o ano passado, uma gerente do Banco Itaú, da cidade de Apiaí, que ela não conseguia mais trabalhar. Você vê uma pessoa com faculdade, uma pessoa estudada, uma pessoa inteligente, uma pessoa que morava numa casa boa, um bom casamento. E o que leva uma pessoa dessa, de repente, ela não ter forças no seu corpo físico de sair de casa para entrar no teu trabalho? O que acontece dentro dessa pessoa? E aí é isso que eu quero abordar nessa manhã. Então, quais são as formas que a gente tem que aprender? Como que a gente constrói fortalezas mentais, fortalezas que vão impedir que os nossos inimigos, sejam eles físicos ou não, de entrar e acessar a nossa mente. Então a nossa mente, se a gente for analisar a nossa mente, ela é uma grande cidade, aonde é dentro da nossa mente que são criados os nossos sonhos, os nossos projetos, grandes ideias, grandes, se você pega os grandes pensadores, as pessoas que criaram o avião, que criaram a lâmpada, que criaram tanta coisa que nós vemos hoje, os computadores, a internet, aonde que foi criado? Foi criado dentro da mente. Agora essa mesma mente que cria as coisas tão fabulosas, grandiosas, que ajudam tanto a humanidade, essa mente também tem o poder de criar coisas ruins, coisas negativas. E muitas vezes nós somos destruídos que estão fora da nossa vida. Nós somos destruídos muitas vezes pelos agentes que estão trabalhando dentro da nossa mente. É dentro de nós que está a grande batalha. E quando nós vemos aqui
o grande Salomão, escrevendo Provérbios, dizendo assim: como imaginou na sua alma ou na sua mente, assim é. Ele estava dizendo exatamente isso. Eu sou aquilo que está sendo gerado dentro de mim. É isso que eu sou. Eu não sou o que está fora de mim. Eu sou aquela pessoa que está dentro. Eu sou aquela pessoa que está dentro da minha mente, da minha alma. Então, nesta manhã eu tenho acompanhado em muitas igrejas onde eu tenho pregado, e quando a gente começa a falar a respeito de mente, da nossa mentalidade, de como fortalecer nossa mente, eu vejo que é um tema que as pessoas pedem: pastor, olha, fala mais, eu quero que o senhor dê um treinamento, pastores pedindo treinamento, olha pastor, fala mais, eu quero que o senhor pregue mais mensagens sobre isso. Por quê? Porque as pessoas têm uma necessidade de entender um pouco mais a si mesmo. Então nesta manhã eu listei aqui algumas atitudes simples. Não estou falando aqui nada extraordinário, sobrenatural. Atitudes simples, porque o que funciona na nossa vida, na verdade, são atitudes simples. Por exemplo, na questão de mudança, eu não preciso mudar 100% na primeira semana. Eu tenho que mudar, se eu conseguir, eu tenho que mudar 1% por dia. Então, as mudanças na nossa vida, elas não vão ocorrer assim, da noite para o dia, como um passe de mágica. Elas vão ocorrerem gradativamente. Mas quando eu entendo um pouco a respeito de mim, do que acontece dentro de mim, de quais são os meus temores, de quais são os pensamentos que invadem a minha alma, que muitas vezes me destroem os meus resultados. Por exemplo, essa gerente do banco, nós acompanhamos ela, oramos por ela, antes, menos de um mês depois, ela já estava trabalhando normalmente no banco, produzindo. Por quê? Porque foi trabalhado exatamente isso, aquilo que estava na mente dela. Eu atendi uma professora também na cidade de Itapeva, fui chamado para orar por ela, que ela não conseguia sair na calçada da casa dela mais. Então, tarefas do dia a dia, tão simples como buscar um pão na padaria, para ela se tornava um pesadelo. Por quê? Porque a alma dela tinha algo dentro da mente dela, ou seja, dentro daquela cidade da mente, aonde os muros daquela cidade, eles estavam derrubados. Então todo o pensamento negativo conseguia entrar e acessar a mente dela com facilidade. Então, Osiel, eu vejo assim, o ser humano, nós estamos caminhando por períodos aonde a própria palavra fala que nos últimos dias o amor se esfriaria. Quando fala amor, eu sempre imaginei que eram as pessoas amando uns, amando menos os outros. Mas na verdade não é. Quando Deus fala de amor, ele fala de relacionamento. E se a gente começa a analisar hoje a humanidade está se fechando em torno de redes sociais, né? Então, a gente vê hoje poucas famílias se reúnem no final do ano. Poucas famílias hoje tem aquela mesa do jantar de pelo menos uma vez por semana, de sentarem juntos, agradecer a Deus pelo alimento. Eu estive em Israel em 2014, eu já estive viajando em muitos países, como Paraguai, Argentina, nós estivemos 2 vezes, Itália, nós estivemos em Roma, estivemos em Israel em 2014. E uma das coisas que eu percebi chama-se Shabat. O que é o Shabat? O Shabat ele começa na sexta-feira às 18 horas e ele termina no sábado às 18 horas. O Shabat é um período de 24 horas onde a família se reúne em torno da mesa. Então, eles param tudo o que estão fazendo. Por exemplo, se um taxista ele está viajando na sexta-feira, 17h50, ele pega um passageiro e ele pega um trânsito e dá 18 horas, ele encosta o táxi, pede para o passageiro descer, ele fecha o táxi e ele vai embora para casa, porque eles não trabalham. Porque aquilo é sagrado para eles. Mas qual que é a maior finalidade do Shabat? A maior finalidade do Shabat, além de passar toda a história do povo judeu de pai para filho, então eles não aprendem a história deles e quem eles são, eles não aprendem na escola. E qual que é o erro muitas vezes da gente como pai? A gente dá um beabá básico de comportamentos para os nossos filhos
E a gente manda para a escola esperando que a escola vai doutrinar os nossos filhos, que a escola vai